A produção textual. Como trabalhar? O que traz a BNCC agora para nós sobre a produção textual? Eu sou Dilene Geres, pedagoga, psicopedagoga, e nós vamos falar sobre este assunto. A produção textual, ela pode e deve ser trabalhada desde a educação infantil. Sim, a BNCC também trouxe isso para a gente na questão da alfabetização já na educação infantil. Mas calma lá, não se apavore. É muito comum, em formações, em debates que eu tenho com professores, eles compreenderem de uma forma equivocada. Quando nós falamos de alfabetização, de produção textual na educação infantil, nós estamos falando de algumas habilidades propostas olhando para a faixa etária. A BNCC traz também a questão da progressão das habilidades. Que é isso, Edilene? Pensa na escada. Eu sempre falo para minhas alunas, pensem na escada. Degraus, são níveis, porque eu preciso primeiro pisar no primeiro degrau para eu subir para o segundo. Se você tentar, do chão, colocar o pé no terceiro, no quarto degrau, você vai ter uma dificuldade muito maior, você vai se desequilibrar, você pode cair, né? Isso é difícil. Por quê? Porque você não pisou nos anteriores. E assim é o aprendizado. Assim deve ser o ensino. Nós temos uma progressão de habilidades. Na produção textual, então anota aí algumas coisas fundamentais na produção textual. Alguns aspectos, alguns fundamentos que a gente precisa trabalhar com as crianças. Primeiro, nós vamos falar um pouquinho aí da questão da coesão. Nós sabemos que quando a gente vai produzir qualquer texto, qualquer gênero, nós precisamos cuidar de algumas coisas. Coesão, coerência da estrutura. Esses são os aspectos que não pode faltar na produção textual. Outra questão que vem muito também, que eu não quero já ressaltar aqui, é a questão da revisão. Nós temos aí procedimentos escritores. O que são procedimentos escritores que nós temos como professor? Todo escritor tem, seja ele em que momento que ele estiver produzindo. Quando a criança está produzindo um texto, ela está na posição de escritor. Então, ela precisa ter comportamentos escritores. E isso é um dos comportamentos da revisão. Um escritor, ele nunca escreve e já vai publicar um livro. Ele deixa o livro, ele relê, ele tem toda uma equipe que faz essa revisão, ou revisão ortográfica, e vários tipos de revisão, né? Mas vamos voltar para a sala de aula. Então, eu nunca vou produzir um texto e ele vai ser o texto de fato que eu vou apresentar, seja numa exposição, seja em alguma finalização de trabalho. As crianças precisam ter esse comportamento. E a estrutura, a coesão e a coerência têm que estar junto. Como isso funciona? Coesão. Isso quer dizer a harmonia do texto, né? Como que eu organizo essas ideias? Eu preciso ter uma organização de ideias. Eu não posso ter uma coisa lá totalmente sem sentido. Eu preciso organizar as minhas ideias para eu falar no texto sempre sobre o mesmo assunto, por exemplo. Coerência. Eu preciso ter um nível aí de conhecimento para que eu possa dar coerência na minha produção textual. Sim, você precisa desenvolver com as crianças a coerência, que é o sentido, a ordem lógica. Nós trabalhamos tudo isso desde a educação infantil na oralidade. Então, a criança pode produzir um texto na oralidade. E isso tem que ser garantido. A coerência, a ordem dos fatos. Quando você pede para ela recontar, por exemplo, uma história de contos de fada que ela conhece. Ela começa a colocar coisas aleatórias, você tem que cuidar disso. Opa, não, vamos voltar. Mas o caçador chegou na casa da vovó, mas o que aconteceu antes? Por que caminhos que ele passou? O que aconteceu antes? Quem que ele encontrou? Então, isso é toda uma organização temporal, vamos assim dizer, do texto, uma ordem dos acontecimentos. Isso precisa ter na produção. E a estrutura? O que é a estrutura? A característica também do gênero que eu estou trabalhando. Eu preciso pensar que tamanho vai ser esse parágrafo que eu vou escrever. Há um erro muito comum nos inícios das produções escritas das crianças, que eles fazem frases
ou parágrafos imensos, cheios de e, de vírgulas, vírgulas onde não cabe, porque a gente sabe também que a pontuação faz parte. Então, a estrutura, na segmentação das palavras, na ordem dos parágrafos, na pontuação, tudo isso tem que ser cuidado. Então, na produção textual, você vai olhar muito aí nesses 3 fundamentos que eu estou te dando agora. Coesão, coerência e estrutura do gênero que você está trabalhando. Como que vai estar organizado esse texto, tá bom? E a BNCC traz para a gente alguns pontos importantes na produção textual. Anota aí. Você tem que conhecer esse documento, entender, compreender e conhecer as habilidades propostas para cada ano. Por exemplo, como eu comecei esse vídeo citando, que a educação infantil tem lá as habilidades propostas para ela. No campo de experiência, fala, escuta, pensamento e imaginação, que trata um pouco da nossa parte de língua portuguesa. Você pode e deve, professor, planejar e produzir textos com as crianças. O começo de uma história, o final de um conto, algo oral. A criança vai falar, ela vai estruturar essa produção mentalmente primeiro. Não tem registro escrito. Isso é a proposta para a gente pensar na produção textual de crianças pequenas. A oralidade, tá bom? Primeiro ano. Primeiro ano, nós temos alguns gêneros específicos para a produção textual. Nós podemos usar, a gente usa muito texto de memória. A gente pode pedir também para recontar o começo de uma história, para mudar o final de uma história. Vamos inventar o final dessa história? Se você fosse o autor, como você faria diferente o final desse conto, por exemplo? E também na oralidade. Mas o professor como escriba. Aqui aparece bastante. Na educação infantil, você pode fazer algumas vezes para modelizar. Você escrevendo, para a criança ver que o que a gente fala, a gente pode transcrever na escrita. Na educação infantil, não. No primeiro ano, desculpa, não vou cortar esse vídeo, a vida como ela é. Estou sendo bem, é uma conversa aqui com vocês. No primeiro ano, há muitas produções orais e o professor como escriba. Então, isso tem que aparecer muito mais vezes no seu planejamento. Como que você planeja? Como que você organiza isso? Você já parou para pensar como você faz isso ou você não tem feito isso? Ou você faz, tem um planejamento. O que eu quero dizer a planejamento da produção? Quantas vezes no mês, por exemplo, eu vou dar produção? Isso tem que ter lá, organizado por você. E você vai trabalhar esses gêneros que a gente fala aqui. O bilhete é um outro gênero de produção autônoma das crianças do primeiro ano. Então, para o primeiro ano, o que a gente tem? A gente precisa trabalhar essa questão do escriba, o professor como escriba, o aluno produzindo oralmente, parlendas, cantigas, você pode pedir para ele fazer uma outra cantiga com base no que tem e pensar nessa produção. Isso é a proposta da BNCC para o primeiro ano. Segundo ano, Dilane, o que vem aí? Se a gente pensar na progressão das habilidades, no segundo ano aumenta um pouquinho a progressão. Então, já trabalhei desde a educação infantil com essa criança produzindo oralmente. Então, o que eu vou agora? Eu vou cuidar da pontuação. Eu vou pôr cópias para essa criança, para ela copiar e pensar na segmentação, na pontuação, nessa regra ortográfica. Eu também já começo a olhar um pouquinho para o segundo ano para a regra ortográfica. Mas a regra ortográfica regular. Por quê? Porque a regular tem uma regra específica para cada palavra. E aí também onde a gente trabalha ortografia. Já vou dar uma dica extra aqui. Trabalhe ortografia nesses momentos, tá? Com as palavras corretas. Terceiro ano. O que traz a BNCC para a produção textual para um terceiro ano, por exemplo? Se eu pensar na progressão das habilidades, eu vou continuar com pontuação, eu vou continuar com segmentação, mas aí eu vou acrescentar algo novo. Eu vou colocar a estrutura mais olhada de forma mais específica. Por exemplo, os parágrafos. Essa pontuação bem mais específica eu posso aumentar. Eu vou aumentar algumas coisas como pronomes, como regras irregulares da ortografia.
que é um pouco mais difícil, é memorização, a regra ortográfica irregular. Isso tudo já vai começar a aparecer no terceiro ano. Por isso que a alfabetização está lá colocada com regras ortográficas, né? Até o segundo ano, mas estendendo para o terceiro com as questões ortográficas, tá bom? Nas questões irregulares. No quarto ano, eu também vou cuidar, né? Da estrutura, eu vou cuidar da coesão, da coerência, nada disso eu deixo para trás. Eu vou somando nos conhecimentos, certo? Eu vou somando. E também eu vou começar a cuidar dessa revisão textual, tirar vícios de linguagem que está ainda no texto. Eu vou começar a olhar um pouco mais para esse texto, revisá-lo mais, substituir palavras, buscar um banco vocabulário aí maior, colocar palavras mais adequadas. Eu consigo já fazer isso com o quarto ano. Pronomes, verbos, questões ortográficas muito pontuais, olhar muito para isso no quarto ano. E lá no quinto ano, a gente vai quase que dar um fechamento de tudo isso. O que a gente vai fazer? A gente vai começar umas outras coisas que são um pouco mais complexas da língua, que são as concordâncias nominal, verbal, também cuidar um pouco mais desse vocabulário, de trocar essas palavras, aumentar a beleza textual, a poética textual, dependendo do gênero. Não usar palavras tão comuns. Por exemplo, né? É o florear poético que a gente fala de produção. Lógico que, quando cabe, quando é, por exemplo, um texto informativo, eu não vou florear, eu não vou colocar adjetivos tão encantadores assim. Eu preciso também cuidar do letramento nisso e da função social dessa produção. Então, esses são alguns pontos que a gente pode olhar para a produção textual. Veja, volte esse vídeo. Tem uma progressão de habilidades. Então, essa angústia sua de professor, de lá no primeiro ano, já querer corrigir a ortografia, não cabe ainda. Você viu que a gente vai cuidar de ortografia lá para o segundo, terceiro ano? Que a gente vai cuidar das questões ainda do segundo ano? As ortografias, as regras ortográficas regulares, que são mais fáceis. Porque as irregulares é do terceiro em diante, porque são as mais complexas. Por que mais complexas? Porque ela não tem uma regra específica. Ela é muito mais memorização da regra do que a regra em si. Elas são irregulares, o nome já diz. Então, isso é mais complexo para o aluno, é muito abstrato, né? Então, isso já vai aparecer no terceiro, no quarto ano. Então, professores que estão começando aí na base da alfabetização, que é a educação infantil no primeiro ano, olhem bem especificamente o que cabe para esse ano. Mas ela vem como habilidade para esses segmentos. A produção textual aparece desde a educação infantil, com a oralidade. Eu espero ter ajudado você nesse vídeo. Compartilhe se você gostou. Clique aqui no sininho, se inscreva no canal, para você receber todas as notificações de todos os vídeos que a gente vai subir por aí, com conteúdos de alfabetização para ajudar na sua prática, no seu resultado na sala de aula com seus alunos. Eu espero você no próximo vídeo, no próximo conteúdo, e me siga nas redes sociais. Tchau e até a próxima.